Boa noite, gente. Alegria ter vocês aqui, alegria a gente aqui, né? Junto. Boa noite todo mundo. Muito bem-vindo, cada um de vocês, viu? Estejam em casa, vocês estão aqui na minha casa, estejam em casa, minha casa, sua casa, mi casa, su casa, né? E vão me falando, gente, se eu deixei o nosso som num volume determinado, se tiver muito alto, me avisa, tá? Muito bom encontrar vocês aqui. Enquanto a gente tá harmonizando o ambiente, tendo esse papo fraternal, né? Vão pegando a água de vocês, gente. É individual, tá? Não, a garrafa, me perguntaram de garrafa, né, grande, desde que seja só você, só para você beber, tá bom? A gente sempre fala isso, né? Eu vou baixar um bocadinho, ver se melhorou. Porque tem o ventilador ligado aqui do lado. Gente, que calor foi esse de hoje? Misericórdia, deve ter batido uns 40 graus, né? Eu sofro tanto nesse calor, eu achei que fosse chover, não choveu nada. E então é isso, gente. Eu uso a minha garrafinha, eu deixo a minha garrafinha para fluidificar, mas é uma garrafinha que só eu vou tomar, né? Mas aí na sua casa você pode fazer copinhos, né? 2, 3 dedinhos, gente, de água, tá ótimo. Tá? A espiritualidade vai fluidificar copo por copo, dependendo de como você estiver, na posição que você estiver. Depende, você pode estar fazendo sozinha o evangelho e ter vários copos, né? Para um filho, para uma filha, para o marido, para a esposa. Especifica, viu? Para a espiritualidade de quem é cada copo. Você pode colocar um papelzinho escrito o nome, né, do dono da água, tudo bem, mas especifica de alguma forma, para a espiritualidade saber de quem vai beber a água. Como a gente sempre fala, cada um de nós necessita de um remédio, né? Eu preciso de um tipo de remédio, o meu filho de outro, minha filha de outro, minhas gatinhas de outro, né, que eu também deixo a água para elas. Então é importante isso. Que, aliás, diga-se de passagem, a Moana tá aqui do lado já faz tempo, tá aqui do meu lado. Deve ter alguém especial aqui, né, Moana? Bom, todos são especiais, né, gente? Todos nós aqui, encarnados e desencarnados, porque em todo o evangelho vocês podem ter certeza, gente, certeza, como 2 e 2 é 4, existem espíritos presentes, né, que estão aqui para aprender, para serem doutrinados. Então é um momento mais do que especial o nosso evangelho, não só para nós, né, mas para os nossos irmãozinhos que acompanham junto com a gente, que estão sempre disponíveis esse horário com a gente. Então vamos lá, vamos fazer a nossa leitura do livrinho. Hoje, gente, eu trouxe o nosso Gotas de Esperança. Fazia tempo que a gente não usava, né? Então eu vou pedir para vocês escolherem par ou ímpar, tá bom? Vamos lá. Colocar meu olho, escolham par ou ímpar. Mensagem. Bem-vindo quem está começando, e quem está entrando agora. Quem está iniciando hoje, seja muitíssimo bem-vindo. Escolham par. Ih, par já ganhou. Lu, ímpar. Já ganhou, ó, o par ganhou.
Então tá bom, então vamos mentalizar? Lembrando, gente, lembrem-se sempre nos nossos evangelhos, a gente não tá sozinho. Pare isso, Betinha, ganhou, fechou a mão. A gente nunca tá sozinho. Além dos nossos mentores, que não nos abandonam, né? Principalmente no momento desse. A gente tem, por muitas vezes, nossos entes queridos, a espiritualidade traz para participar desse momento com a gente, essa conexão, né? E então é isso. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Tá bom? Então, vamos mentalizar uma mensagem, aquela palavra de Deus que a gente está precisando. Os nossos benfeitores vão trazer pra gente. Mensagem de número 96. Você é uma representação de Deus. Deus se manifesta no mundo também através de você, agindo em sua mente, alimentando seus bons pensamentos. Quando você vê, Deus vê por você. Quando você ouve, Ele ouve. Quando você fala, Ele fala. Quando você anda, Ele anda. Esse Deus que atua em você é bom. Te dá humildade, honestidade, inteligência. Amando-o, quando a gente ama Deus, Ele faz você crescer nas qualidades que tem. E aí a gente faz um breve intervalo que a gente vai falar hoje sobre a virtude. Então, quando a gente ama Deus verdadeiramente, Ele faz crescer em você as qualidades que tem, as virtudes. Ponha este sentimento na tua vida. Sentir-se uma representação de Deus é estímulo para as boas obras. Tudo que a gente vai falar hoje sobre as nossas virtudes. Então, tudo que a gente faz tendo Deus, que é o nosso Pai Celestial, que conhece a gente mais do que ninguém, que teceu a gente no ventre da nossa mãe. Então, tudo que a gente faz com esse Pai Celestial no nosso coração são obras grandiosas. São as obras que a gente vai levar para o infinito, que a gente vai levar para uma nova existência. É isso que a gente vai levar. Então a gente saber, como eu falei no início, que a gente nunca está sozinho, né? A gente não pode duvidar da existência de Deus, jamais. Mesmo nos momentos de aflição, de sofrimento que a gente passa, porque todo mundo passa, Deus está junto da gente. Muitas vezes a gente fala que a gente tem fé, mas nesses momentos de dor, seja sofrimentos físicos, mentais, espirituais, qualquer que seja o motivo, financeiro, a
a gente acha que Deus abandonou. Nunca. O problema é que a gente se afasta dele. E quando a gente se afasta de Deus, as coisas ruins começam a acontecer com a gente. Então é só a gente se reconectar, né? A gente começar a sentir e confiar. Confiar. Porque Deus não abandona nunca um filho. Né? Assim como a gente tem os nossos filhos que a gente não abandona, muitas vezes a gente vê os filhos abandonando a gente, né? E por vezes a gente não pode fazer nada, né? A gente vê o nosso filho fazendo coisas que fogem do nosso controle, a gente deixa. Até chegar um momento que esse filho vai vir procurar a gente, né? E nesse momento que ele vai procurar a gente sabe que ele tá diferente, que ele mudou, que ele quer mudar. Mas a gente tá lá, esperando. Assim é Deus. Então vamos fazer a nossa prece, aproveitar esse momento com Deus junto da gente. Fecha os seus olhos. E hoje eu vou além. Primeiro, vamos agradecer por esse momento tão especial que é o nosso Evangelho. O momento que a gente se reúne, que a gente une os nossos sentimentos. E vocês podem ter certeza que esse sentimento, essa vibração emana pelo nosso lar, emana pelo nosso bairro e por aí vai para o infinito. Eu vou pedir para você hoje, nesse momento, vamos pensar, vamos aproveitar essa energia e a gente vai pensar em cura, seja cura física ou espiritual. Você vai mentalizar em você, o que você precisa ser curado. Se for algo físico, você vai levar a sua mão até o local e vai deixar a sua mão sentindo o calor do amor de Deus na sua mão. E se a sua cura for espiritual, para o que quer que seja, em qual for o campo da sua vida, você vai mentalizar essa cura, esse objetivo sendo alcançado. E pensa nesse momento agora em Deus, pensa na luz que Ele está emanando, esse Pai Celestial que te ama tanto, essa luz sobre você, sobre a sua mente, sobre a sua mão, sobre o seu coração. E nessa força que a gente está sentindo de amor, de bondade, de transformação, a gente vai receber essa cura através de Deus. Porque Deus vive dentro de nós. Nós somos a representação do nosso Pai. E essa cura vai ser feita, vai ser realizada. E nesse momento a gente agradece por todos os benfeitores espirituais que aqui estão, que vão limpar todos os sentimentos ruins, de dor, de sofrimento, de raiva, de vingança. Esses sentimentos serão transformados
nossos lares serão limpos e a nossa vida vai se transformar. E assim a gente inicia mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. É isso. Cura. Hoje a gente vai ter cura. Eu creio. Mentaliza. Eu creio. Eu creio. Então a gente está no capítulo 17, como eu falei no início, a gente vai falar sobre a virtude. Então a gente está no nosso amado e sagrado Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Sede perfeitos. Item 8, a virtude. Então eu vou ler, não vamos perder tempo para a gente ter a nossa horinha bem aproveitada, né? Então vamos prestar bastante atenção. É o espírito François Nicolas Madeleine que está mandando essa mensagem pra gente, tá? Através de Allan Kardec. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto. Essas qualidades são do homem virtuoso. Lembra, quando a gente fala homem, é o ser humano, tá? Então todas essas qualidades fazem do homem virtuoso. Infelizmente, elas são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e as atenuam. Então, se a gente tem essas virtudes, muito provavelmente a gente tem as más inclinações que acabam apagando um pouquinho essas virtudes. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, que é a modéstia, e que tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude, em verdade, digna desse nome, não gosta de se exibir. Ela é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. Aí ele cita dois nomes muito importantes. São Vicente de Paulo era virtuoso. São dois, e o digno Cura d'Ars também era virtuoso. Eles foram dois sacerdotes católicos franceses. São Vicente de Paulo, ele era letrado, ele era muito inteligente. Já o Cura d'Ars, ele era mais modesto, né, nessa parte da ciência, mas era de uma bondade infinita. Enfim, os dois homens virtuosos. E muitos outros, era virtuoso, e muitos outros poucos conhecidos do mundo, mais conhecidos de Deus. Por que ele fala isso? A virtude, ela não precisa ser exibida. Então, quando a pessoa quer exibir uma virtude, ela vai ser conhecida sim pelo mundo, mas ela não vai ser admirada por Deus. Então, as pessoas que praticam suas virtudes sem precisar exibir, como a gente falou no início do Evangelho, Deus sabe tudo. E é Ele que importa, não é o mundo. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos. Aí eu me lembro, me vem na mente agora muito Chico Xavier, né? Que foi um ser humano fantástico, como ele se
ele se apagava pelo outro, né? Então ele não tinha interesse nenhum em mostrar nada dele, né? E era um homem virtuoso. Então todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos. Eles se deixavam ir na corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmos. Aí entra Chico Xavier, né? É pela virtude assim compreendida e praticada, olha o que ele fala pra gente agora, que é pela virtude assim compreendida, como a gente falou, e praticada, que eu vos convido, meus filhos. É a virtude, é a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis, olha que interessante que ele fala, não imiteis esse homem que se coloca como um modelo e glorifica ele mesmo, as próprias qualidades a todos os ouvidos complacentes. Então ele pede para a gente não se comparar a esse tipo de gente. Desculpa, para não imitar essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas, quer dizer, coisas baixas e odiosas vilezas, coisas indignas, né? Então a gente tem que fugir disso, se afastar dessa vaidade, desse orgulho. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila só por esse fato todo o mérito efetivo que possa ter. Então todo o mérito que ele teve, ele já aniquila por esse orgulho. Mas que direi daquele em que todo o valor está em parecer o que não é? Quero admitir que o homem que faz o bem sente do fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para recolher elogios, ela degenera em amor próprio. Então, se eu faço o bem esperando elogio, eu vou acabar no amor próprio, no egoísmo. Ó vós, todos a quem a fé espírita reaqueceu com seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição, jamais vos entregueis a uma semelhante insensatez. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros. Mas lhe direi, presta muita atenção nessa frase que é pra gente finalizar. São duas frases. Mais vale menos virtudes com a modéstia do que muitas virtudes com o orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão se redimir. É um tapa na nossa cara, né? Aqui a gente finaliza a nossa leitura do Evangelho, e eu peguei duas questões do Livro dos Espíritos sobre a virtude. A questão 893, onde Kardec pergunta:
qual a mais meritória de todas as virtudes? Aí os espíritos respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. É o que ele falou aqui, desde que a gente não tenha orgulho, que a gente esteja se esforçando para trabalhar as nossas virtudes, não tem problema que eu esteja trabalhando a minha paciência. Então eu vou focar na minha paciência, com ânimo, né? E vou até o fim, mas desde que não entre o orgulho. Então todas as virtudes têm seu mérito, né? Existe virtude sempre que existe resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. É o que eu falei agora, se eu estou me esforçando para eliminar os meus maus pendores, já existe virtude. Olha que legal. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal, do meu interesse pessoal, né? Pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. E aí tem mais uma questão, a 906, que ele pergunta assim: será passível de censura o homem que tem consciência do bem que faz e o confessa a si mesmo? Esse homem vai ser censurado? Olha a resposta que interessante. Desde que pode ter consciência do mal que pratica, deve tê-la igualmente do bem, a fim de saber se agiu bem ou mal. Então eu tenho o meu filtro para saber se eu faço o bem ou o mal também. É pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus e sobretudo na da lei da justiça, do amor e da caridade, que poderá dizer a si mesmo se as suas obras são boas ou más, aprová-las ou desaprová-las. Não pode, então, ser censurado por reconhecer que triunfou dos maus pendores e que se sinta satisfeito, contanto que não se envaideça, né? Porque então cairia numa outra falta, que seria o orgulho. Então, como eu falei da paciência, estou dando um exemplo que a maioria das pessoas não tem. Então, se eu vejo que ao longo, pelo menos dessa existência, eu tô trabalhando a minha falta de paciência para eliminar, e eu vejo em situações do meu cotidiano que eu consegui vencer a minha impaciência, puxa, que legal, eu vou comemorar. Então é isso aqui. Eu não vou ser censurada se eu tô comemorando, não. Eu vou estar agradecendo. E lembra que eu tenho que agradecer sempre praticando a virtude. Acabou, né? Como diz Jesus, conhece-te a ti mesmo. Aí a gente tem que começar a pensar, né, nas virtudes que a gente quer desenvolver e nas más inclinações que a gente tem que... A gente sabe, né, o que a gente tem que eliminar do nosso coração, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, como a gente trata o outro, né? Então, eu vou ler minhas considerações, qualquer comentário vocês podem fazer, viu, gente? A virtude, eu vejo ela é a vontade da alma de agir no bem, como a gente falou, é o esforço, né? A vontade da alma de agir no bem. Sempre que o homem se dispõe a agir no bem, ele realiza uma virtude, né? O agir no bem abrange... O agir no bem abrange todos os campos
que é o bem moral, o bem intelectual, o bem ético, o bem profissional. Todos os lugares que a gente esteja, que a gente tem que fazer o bem, e todos são virtudes. Quando você realiza bem, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Quando você realiza bem a sua profissão, você desenvolve virtudes profissionais. A gente fala que é uma pessoa virtuosa, né, naquilo que ela faz. A gente vê um bom professor, um bom médico, né? É uma pessoa virtuosa na profissão. Existem formas de virtudes infinitas, desde a profissional até a moral. Eu até coloquei aqui uma questão sobre isso, que é a questão 700 e que a gente fala da questão moral e da questão intelectual, né? Na questão 780, o Kardec pergunta o progresso moral, que são as virtudes, né? Acompanha sempre o progresso intelectual? Vou repetir. O progresso moral, que são as virtudes, acompanha sempre, está sempre junto do progresso intelectual? Aí ele responde, os espíritos respondem, é a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente, né? Então, nem sempre que eu tenho virtudes, eu tenho a parte intelectual desenvolvida. E aí tem uma questão anexa a essa, a 780A. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? A gente pensa, né, gente, aqui no caso, em pessoas, em homens muito inteligentes, porém não têm nenhuma moral. Ou o inverso, pessoas de grande valor moral que nem sempre tem a parte intelectual desenvolvida, né? É lógico que o perfeito são os dois. Então aqui nessa pergunta, como que o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Aí eles respondem, fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. Se eu não sei a diferença, eu não posso escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos, né? Daí, por isso que é importante eu saber, né? Eu conhecer, eu estudar, para eu poder fazer boas escolhas e desenvolver as virtudes em mim, porque eu só posso escolher dentre as coisas que eu conheço, porque eu posso ser uma pessoa virtuosa, tá? Eu posso ser uma pessoa que, aliás, a gente conhece muito esse tipo de gente, de pessoas muito virtuosa, que tem a parte moral, porém são pessoas cegas, sem sabedoria, no sentido, gente, de se tornar uma pessoa fanática, né? Com relação à fé cega em Deus, né? Por exemplo, eu tenho muita bondade no meu coração, então eu fico sempre dando dinheiro para a pessoa que precisa, ajudando de uma forma aonde eu poderia fazer o quê? Peraí, deixa eu raciocinar, deixa eu agir com a razão, como a gente falou no evangelho anterior. Eu preciso ensinar a pessoa a pescar o peixe, né? E não ficar dando o peixe o tempo todo, que é o que Jesus veio fazer aqui na Terra pra gente. Ele veio ensinar, né, pra gente como a gente pode viver melhor, como a gente pode viver corretamente. Isso é unir o progresso moral com o intelectual, né?
Então eu dei esse exemplo, né, de ficar dando o dinheiro para uma criança sem se preocupar em querer ensinar, né, e corrigir a situação dela, né? Então se torna uma bondade vazia, né? Quando ela tem que ser lúcida. Mesmo a bondade tem que ser lúcida, focada, né, na melhora do outro. Por isso que Deus é a sabedoria. Por isso que Deus é o amor. Unindo a sabedoria e o amor, quando a gente une sabedoria e amor, existe o quê? A justiça. Se eu tenho só a sabedoria, eu não consigo ser uma pessoa justa. E se eu tenho só o amor, também às vezes eu não consigo, né? Que às vezes eu falo, mas aquela pessoa é tão boazinha, eu tô vendo com os olhos do amor, né? Mas ela pode estar escondendo alguma coisa. Então eu não vou ser justa. Então a união da sabedoria e do amor, a gente consegue ser justo. E aí eu coloquei aqui, é interessante quando a gente vê aquelas crianças, né, no início da vida com tantas virtudes, né, que muitas vezes os pais não têm, não é? A gente não vê isso, crianças tão justas, tão amorosas, tão bondosas, que às vezes os pais não são. Como que a gente explica isso? A reencarnação, né? Não tem outra explicação, é pela reencarnação. São as bagagens que a gente traz de outras existências, né? Assim como a gente traz os vícios também. A gente vê muitas crianças já com más tendências, né? Crianças maldosas, crianças invejosas, crianças possessivas, e são crianças, né? Bagagens de vidas passadas. É aí que a gente tem que começar já a prestar atenção, que tem um ensinamento de Kardec sobre isso, sobre a gente identificar as más tendências nos nossos filhos desde criança, pra gente já doutrinar, porque senão a gente vai chorar no futuro. Então a gente tem a obrigação como espíritas do autoconhecimento, né? Parar de ficar prestando atenção na vida do outro, né? Do que o outro faz, do que o outro não faz, do erro do outro, das falhas do outro, né? Que é a maledicência. A gente tem por obrigação parar com isso e começar a se olhar, a se transformar, né? A se voltar para o nosso próprio conhecimento e começar a prestar atenção toda vez que alguém fala de mim, né? Se volta contra mim, eu me incomodo, eu fico chateada com aquela pessoa, né? Então, à medida que eu desenvolvo as virtudes, eu me torno um ser humano mais forte. Eu não fico abalada, eu não fico chateada com o que o outro fala de mim, com o que o outro faz, né? E aí eu vou me fortalecendo, eu consigo me salvar, para assim eu conseguir salvar o outro, seja o outro quem for, da minha família, que normalmente são as primeiras pessoas que a gente tem que salvar, né? E depois quem convive fora da nossa família com a gente, né? Aí a gente tem que prestar muita atenção se os vícios, né, as vicissitudes, as más inclinações forem mais fortes em mim do que as virtudes, que é o que eu falei, a gente sabe o que a gente tem que melhorar, né? Se eu vejo que essas partes, esses sentimentos ruins são mais fortes, aí, meu amigo, a minha evolução vai demorar muito mais,
Por isso eu tenho que me esforçar. Então a gente tem que colocar na nossa vida o ato da caridade, seja ela qual for. Material, moral. Eu até coloquei hoje no Instagram, nos stories, um videozinho bem curtinho de uma menina. Eu achei muito interessante, eu peguei e coloquei. Rapidinho, a menina passa, ela ajuda uma senhora, ela dá um dinheirinho, aí ela empurra um casal de namorados, né, um mais perto do outro, então ela vai fazendo a bondade. Então ela fez a bondade, a caridade, tanto material como moral. Então as situações, gente, vão aparecendo na nossa vida. Deus manda pra gente: olha, filho, eu vou te colocar uma situação, vamos ver como você vai se sair. Se você vai ajudar, ou se você vai virar as costas, ou se você vai ignorar. Começa a prestar atenção. Qualquer, desde a hora que você levanta, até a hora que você tá no seu carro, no ônibus, na rua, no seu trabalho, na escola, na faculdade, você vai ter gente precisando da tua ajuda. Agarra essa situação, não deixa passar. É através de você que você vai ajudar Deus a ajudar um filho dele, né? E a gente tem que lutar diariamente, é uma batalha, né? Contra o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, que não vale pra nada, né? E trabalhar para desenvolver as nossas virtudes. Por quê? O que a gente vai levar para nossa próxima existência? O que você quer levar? Todo mundo que está aqui hoje, todo mundo daqui 100 anos, eu sempre falo isso, ninguém mais vai estar aqui. A gente vai estar todo mundo do outro lado, né? E o que eu vou levar? Que bagagem eu vou levar? Eu vou levar vícios? Eu vou levar coisas ruins? Ou eu quero levar virtudes? Então eu tenho que começar hoje, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. O que você quer levar para a próxima existência, né? O que você vai deixar para você lá na frente, no futuro, na vida futura, né? E aí a gente tem que pensar no seguinte, gente, quanto mais virtudes eu tenho, menos influência espirituais eu vou ter. Influências espirituais, a gente pode falar aqui de obsessores, né? Porque obsessor, ele não vai atrás de quem tem virtudes, não interessa para ele. E quanto mais más tendências, inclinações, sentimentos ruins eu tiver, qual vai ser a minha nuvem de testemunha, né? E a gente pensar, como foi hoje o meu dia? Como foi a minha energia hoje? Quais foram os meus pensamentos? Eu vou saber quem são os meus companheiros espirituais, né? Tomar muito cuidado, não colocar a culpa em espírito, né? O espírito, gente, ele não coloca nada no nosso coração ou na nossa mente que a gente já não tenha. Ele só potencializa, né? Então é o vigiai e orai, né? E se eu tô com dificuldade, né? De repente eu tenho determinada pessoa na minha vida que eu não consigo o amai vossos inimigos, né? Que a gente sempre fala, a gente não precisa conviver, mas eu preciso trabalhar esse sentimento dentro de mim para que eu não
não me corroa esse sentimento ruim de eu não conseguir perdoar. Então, se tá difícil, gente, pede ajuda. Senhor, me ajuda. Me ajuda a perdoar esse irmão, essa pessoa. Você vai ter ajuda. Como a gente falou lá no início do Evangelho hoje, né? Pede. Deus só está esperando. Jesus também, né? Nosso mentor. Eles só estão esperando ajuda, né? Como a gente fala, a gente aprende. Espíritos não nos invadem o livre-arbítrio. Então, se a gente está fazendo alguma coisa errada, é problema nosso, não deles. Então, os benfeitores só estão esperando o nosso pedido de ajuda. Então, qualquer dificuldade que você tenha, pede ajuda. Pede ajuda, não tem vergonha, não tem vergonha. A espiritualidade adora que a gente vá atrás deles. É isso que eles esperam de nós, né? Então lembra, quanto mais virtudes a gente tiver, quanto mais bondade, mais humildade, mais amor com o próximo, a nossa vida vai melhorar. E mais uma vez, como a gente falou lá no início das curas físicas, né? Vamos falar das curas físicas mesmo. A gente tem sim esse potencial, esse poder da nossa cura de doença. É que a gente, dentro dessa carne, né? Desse corpo, a gente vem há tanto tempo aprendendo que a gente não pode, que a gente não consegue. A gente vai ouvindo, a gente vai se influenciando, né, por pensamentos negativos, mas a gente não conhece o nosso potencial, né? Jesus fala pra gente: vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Só que não adianta eu querer me curar, né? Seja qual for a minha enfermidade, física ou espiritual, se eu não me transformar, se eu não abandonar os maus hábitos, os maus pensamentos, as atitudes ruins que eu tenho, então eu não vou me curar. Certeza. Então começa a colocar em prática as suas virtudes, sem ter medo, sem ter vergonha. Quando a gente se propõe a fazer coisas boas, quando a gente se propõe a ajudar, quando a gente se propõe num projeto de vida para melhorar, não tenha dúvida que você vai ter ajuda, né? Às vezes a gente fala assim, puxa vida, eu precisava, quando a gente faz os trabalhos de ação, né, de caridade, às vezes a gente fala assim, puxa vida, a gente não vai conseguir tantas cestas básicas, a gente não vai precisar tanto de dinheiro, a gente não vai conseguir arrecadar. Puxa vida, né? Chega em cima da hora, bingo, a gente consegue. Gente, o bem sempre vence, o bem sempre vai ter ajuda, né? A gente não precisa, para entender melhor, é só a gente falar aqui entre nós encarnados, né? Quando você vê uma pessoa querendo fazer uma coisa boa, praticar
né, alguma coisa boa e ela não consegue, e você pode ajudar, você não vai ajudar? Claro que vai. Se você pode, se você vê aquela pessoa querendo fazer uma coisa que vai ajudar outras pessoas, ou que vai melhorar no próprio crescimento da pessoa, você vai ajudar. Você vai ajudar. Assim é com os espíritos. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Quando eu me transformo, tudo se transforma ao meu redor. Começa a perceber isso, né? A fé é uma atitude. Então, a partir do momento que eu falo que eu tenho fé, eu tenho que ter, eu tenho que praticar. É isso que Deus espera da gente, que a gente pratique a fé. Se eu sei que eu quero fazer uma coisa boa, eu vou acreditar que vai acontecer, que eu vou conseguir. E vai acontecer. Então, pratica as suas virtudes. Conhece-te a ti mesmo. Começa a perceber o que você tem que acabar, eliminar de ruim em você. Você é uma pessoa invejosa? Você é uma pessoa ciumenta, possessiva? Você é uma pessoa maledicente? Estuda. Estuda. E você vai eliminar todos esses sentimentos ruins. Você vai vendo que nada vale a pena. Não esquece, gente. A vida é um sopro. O que você está passando hoje de nervoso? Você está brigando com alguém? Você não está dando o perdão para quem está pedindo perdão? Ou você não está pedindo o perdão para quem precisa? Amanhã você pode ir embora. Você pode desencarnar amanhã, depois de amanhã. A vida é um sopro. Aí a gente vai chegar lá do outro lado e vai falar: eu não acredito que eu perdi tempo com isso. Só que agora eu vou conseguir reparar isso? Vou. Só que eu vou voltar de novo numa próxima existência, com o mesmo problema, com a mesma pessoa, com certeza em papéis diferentes, mas eu vou estar junto para passar por tudo de novo. Vale a pena? Eu acho que não. Então, primeira coisa que a gente tem que trabalhar em nós: humildade. Lembra, os exaltados serão humilhados. Os humilhados serão exaltados. Então, se eu sei que eu não sou mais do que ninguém, que eu não sou perfeita, que ninguém é perfeito, então por que eu não posso pedir perdão? Por que eu não posso perdoar? Quem sou eu? E não é pelo outro, é por Deus. Não deixa para amanhã. Se ajusta agora, nessa existência, seja com quem for. Não deixa para amanhã. Trabalha a virtude do amor ao próximo, da humildade. Tá bom? É isso, gente. Aqui a gente finaliza o nosso evangelho. Vamos fazer a nossa prece. Vocês são maravilhosos. Vocês podem não acreditar, mas eu sinto a energia de vocês aqui. Viu? É isso, gente. Vamos fechar os olhos. Vamos encerrar com essa energia
maravilhosa, maravilhosa que está envolvendo a gente. Fechem os olhos. Vamos agradecer Jesus. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai único, celestial, que sabe de tudo, sabe de todas as nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas necessidades. E Ele vai sim ajudar a gente em cada passo da nossa vida. Lembra daquela energia sobre aquela pessoa que precisa dessa luz, precisa da cura, seja para o outro, seja para você. Essa cura vai ser feita. E a gente vai ter uma semana maravilhosa, abençoada, com grandes descobertas, com grandes surpresas para todo mundo. Eu creio que a nossa fé seja cada vez mais fortalecida, cada dia mais fortalecida. Tudo aquilo que a gente acha que é ruim, a gente vai trabalhar. E tudo vai ficando menor pra gente. A gente vai dando menos importância para aquilo que não precisa. Assim será a nossa vida sempre. Agradecemos a espiritualidade que já aplicou os passes, fluidificou as nossas águas, colocou aquele remedinho que a gente precisa para a nossa cura e limpou cada cantinho dos nossos lares. E com esse combustível divino, a gente vai atravessar mais uma semana agradecendo. A gratidão cura. Finalizamos mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. É isso aí, gente. Fiquem com Deus, uma semana abençoada, eu tenho certeza que vai ser, viu? Lembra, não tenha medo de pedir. Pede, você vai receber. Agradeça e faça a sua parte aqui na Terra. Não esteja aqui a passeio, né? Não esteja aqui na Terra a passeio, porque ninguém está aqui a passeio. Quem estiver aqui a passeio vai se arrepender amargamente quando chegar do outro lado. A gente está aqui para trabalhar, para ser feliz também. Mas para ser feliz a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar para nós e para o outro. Não esquece disso. Tá bom? Então, uma semana abençoada, iluminada, maravilhosa. Lembra, acordou, abriu os olhos, agradece, agradece e pede por todo mundo. Deitou? Agradece pelo seu dia. E de novo, pede por todos. Um beijo, gente. Fica com Deus. Amo vocês. Segunda-feira tem mais, se Deus quiser e Ele quer. Tá bom? Um beijo, gente.